Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Compras Públicas na Prática, o podcast que transforma o universo das licitações em conhecimento acessível para gestores e compradores públicos. Aqui você fica sabendo sempre do que há de mais novo no setor. E hoje a gente está com um tema espetacular e um ilustríssimo convidado para o nosso podcast. O tema hoje é governança nas compras públicas e eu tenho a honra de receber aqui conosco o ministro Augusto Nardes, que vai falar conosco a respeito desse tema. Ministro, eu vou pedir licença para ler esse trechinho da sua biografia, porque apesar de o senhor ser um nome conhecido, nem todo mundo aqui conhece esses detalhes e eu acho que eles merecem conhecer. Pessoal, o ministro Augusto Nardes é gaúcho, missioneiro e descendente de tropeiros, natural do Rio Grande do Sul. Ele é formado em administração, com pós-graduação e mestrado em estratégia do desenvolvimento em Genebra. Iniciou sua trajetória política em 1972. Foi vereador, deputado estadual e federal. E desde 2005 é ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU. O ministro Nardes implementou um modelo de governança eficaz no TCU e presidiu a OLACEFS. Autor de 3 livros sobre a gestão pública, seu compromisso é contribuir para o desenvolvimento do Brasil, defendendo a boa governança e os direitos do povo. E é depois disso tudo que a gente começa agora o nosso bate-papo. Ministro, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter separado esse tempo para falar não só conosco, mas com a nossa audiência, que tenho certeza vai acompanhar esse podcast com muita atenção. Para mim é muito importante estar aqui, porque as pessoas não sabem como é que se constrói as coisas, né? E muitas vezes não têm noção de que surgem para o Brasil novidades, e os bastidores não se conhecem. Então eu posso contar um pouco dos bastidores de como é que surgiu a Lei 14.133, ou seja, a Lei 8.666 já estava um pouco desatualizada e nós começamos a debater, discutir como melhorar as compras do Brasil e a governança de compras, que surgiu baseado num projeto que nós montamos no Tribunal de Contas da União. Lá em 2012, quando eu era vice-presidente, eu fiz uma proposta para mudar o tribunal. Nós temos que trabalhar de forma mais preventiva que punitiva. E aí começamos a fazer um trabalho de transformação do tribunal, porque o Tribunal de Contas da União, a principal função dele é ver a legalidade dos atos. Sempre foi isso, né? E punir os gestores. A última lista que nós entregamos de punição para o Tribunal Superior Eleitoral, antes das eleições, 8.500 gestores que foram punidos. Então, eu via isso, e também as obras inacabadas, prédios abandonados, e que nós tínhamos que mudar esse formato de trabalhar. E acabamos montando um projeto, então, para transformar o país e tentar trabalhar de forma preventiva. Em 2012, então, eu era vice-presidente, 11, 12, 13 eu assumo a presidência com essa intenção de implantar a governança como tema central. E aí é claro que, a partir dessa mudança, mudou o espírito da forma de administrar o país. Mas é um processo lento, é uma questão cultural. Nós estávamos falando do Japão. O Japão é um processo de cultura de 1000 anos atrás. E o Japão se transformou numa potência porque eles trabalhavam de forma solidária, junto, para fazer a colheita do arroz. O produtor de arroz são pequenos produtores no Japão. O Japão é um país pequeno, do tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E eles se uniam para fazer a colheita e fazer a planta. E daí que surgiu a potência que é o Japão hoje, em vários sentidos, especialmente economicamente, surgiu a tese dessa nação maravilhosa, que é o Japão, que lidera a robotização no planeta, né? Agora eu estive em Osaka, lá na Feira Universal, que um dia, Ladeira, Léo, se tu puderes visitar uma Feira Universal, ainda está andando a Feira de Osaka,
onde tem lá 185 países fazendo uma exposição universal, cada país das suas características, das suas riquezas, das suas criatividades, cada nação mostrando isso, é um espetáculo. Eu já tive lá em Dubai. Mas o Japão tem essa característica, eles saíram da cinza depois da Segunda Guerra Mundial. Literalmente, né? Foram arrasados. E 40 anos depois, quando eu cheguei lá, 83, eles já estavam dominando a venda de automóveis no planeta. Agora está uma disputa com a China, veio a Coreia depois, mas os japoneses que começaram a robotização. Perfeito. Eu fui conhecer a Toyota em 83. Então, com essa experiência que eu adquiri lá fora, morando no Japão, morando na Suíça 5 anos, eu quis fazer uma transformação no Tribunal de Contas da União e estabelecer políticas mais preventivas que somente punitivas, porque a tese que eu defendo é que quando você vai punir, você já está perdendo, porque você não fez a prevenção e aí aconteceu errado. E o Brasil é o país campeão em fazer as coisas do jeitinho brasileiro, sem planejar de forma adequada. E é necessário planejar as compras. Então, eu estou explicando por que eu priorizei essa mudança no Brasil de melhorar a governança, para melhorar as compras, comprar de forma planificada, organizada. E a gente tem que fazer isso nos municípios, nos estados. Você está já espalhado por todo o Brasil com o portal de compras. Então, como a gente pode fazer uma orientação técnica para que as pessoas cometam menos equívocos, menos erros e muitas condenações, como eu acabei de dizer, 8.500 gestores condenados. Em que ano foi isso, ministro? Em que ano foi isso? A condenação desses últimos foi nessa última lista que a gente mandou para o Tribunal Superior Eleitoral. A gente manda uma lista todos os anos. Perfeito. Ou todas as eleições, né? Uhum. A gente faz uma lista todos os anos e depois a gente entrega para o Tribunal Superior Eleitoral. E quem não tem as contas aprovadas não pode ser candidato a prefeito, o vereador, o governador, o presidente, o ministro. A gente, no tribunal, a gente condena de prefeito a vereador, a ministro e até a presidente da República. Eu, infelizmente, tive que fazer um parecer, não porque eu quisesse, que derrubou a presidente da República, foi 8-0, né? Lá em 2015. Mas em 2012, 13, nós alertamos a presidenta, olha, está tendo pedaladas. Até o relator, não fui eu, foi outro ministro, mas fui eu que relatei as contas, então eu incluí as pedaladas no relatório das contas. E isso podia ter sido evitado. O Brasil está cometendo muitos erros, continua cometendo, porque não tem ainda estabelecido uma boa governança. Nós avançamos, já criamos indicadores de governança na União. Nós temos 387 instituições que a gente faz avaliação de governança, sobre governança de pessoas, governança de TI, governança de compras, que é o tema que mais interessa aqui para esse podcast, governança também financeira, a governança organizacional, e agora nós estamos trabalhando para implantar o IESGO. O que é o IESGO? Já estamos com indicadores de avaliar a questão de environment, ou seja, a questão de meio ambiente, a questão social e governança. É um tripé. Inclusive, nesse sentido, nós estamos liderando o planeta já, nós estamos na frente, o Brasil avançou muito. Nessa mudança que fiz em 2013 e 2014, nós transformamos o Tribunal de Contas da União no tribunal mais avançado do planeta. Estamos hoje, inclusive, auditando as Nações Unidas. Por 6 anos é o TCU, o Tribunal de Contas da União, que está auditando. Foi um trabalho que eu comecei quando eu presidi os tribunais da América Latina e Caribe. Então, é um momento muito importante a gente avaliar por que as coisas chegam a essa situação em que nós estamos vivendo. Ainda falta medidas por parte do Estado brasileiro, como falta para os prefeitos. Eu comparo uma gestão como uma viagem de navio. Você tem que fazer uma viagem de 2 meses, 3 meses ou 4 meses, no caso, o governador, o prefeito, o presidente, é 4 anos. Então tem que organizar tudo antes. Às vezes 8, né? Às vezes 8, né? Depende da capacidade de entrega, né? Certamente. Se entregar resultado, não quebrar o país, pode ser até 8 anos. Mas se quebrar o país, o povo não vai aceitar. Perfeito. Se a eleição for transparente. Então tem... Aí eu já falei uma palavra da governança, transparência.
Transparência é uma das palavras da governança. Integridade é outra palavra, né? Avaliação de risco é outra palavra da governança. Então, aí eu estou começando já a falar da governança. O que é governança? Que o prefeito tem que ter, o governador, o presidente da República. Se não tem boa transparência, não tem boa integridade, não tem entrega de resultado. E nesse aspecto, eu que tive a oportunidade de viver no Japão e na Suíça, eles são mais transparentes. O Estado é mais organizado. O nosso Estado aqui é menos organizado. E é um país muito mais difícil de administrar, porque a dimensão é muito maior. Como certamente outros países são difíceis de administrar, mas o Brasil é especialmente porque essa diversificação cultural. Aí tem uma diferença, o Japão é uma cultura mais linear, e aqui a cultura é muito miscigenada entre asiáticos, ocidentais, e também o pessoal europeu e o pessoal dos países árabes também que estão aqui. Então nós somos uma mistura de raça, então é mais difícil criar uma disciplina no Brasil. É difícil até dizer que é um país só quando a gente viaja muito do Oiapoque ao Chuí, né? É verdade. São conceitos e... Você conhece o Rio Grande do Sul, é um estado bem diferente de outros estados do Brasil. Eu diria que nós temos de 10 a 15 Brasil, ou todos os estados são diferentes. Mas eu acho que o Nordeste é mais ou menos similar. E a região do norte do Brasil é mais ou menos similar. Eu conheço todo o Brasil hoje, ponta a ponta, porque quando eu presidi o tribunal, eu fui levar a tese da governança. Eu ainda estou levando a bandeira da governança. Está difícil de implantar, porque o gestor, o líder, depende muito dele. E ele não tendo o entendimento do que é a governança, ele acaba não implantando. Dentro disso, pegando aqui uma frasezinha frase do senhor, inclusive, né, no encontro de janeiro, lá com os prefeitos da região de Feira de Santana, na Bahia, o senhor falou uma frase que chamou a atenção e a gente marcou aqui. Lidere com ética e combata os desvios. Estabeleça um sistema de governança para apacentar sua gestão. Quando o senhor estava falando dos 10 passos necessários para a governança, para boa governança, né? Vamos falar um pouquinho disso. O senhor já falou em ética, já falou em transparência, clareza de processo, e está falando aí em viagem de navio. Viagem de navio são coisas lentas, né? 8 anos, 4 anos, 8 anos, né? As pessoas ainda têm alguma dificuldade, ministro, de enxergar a governança como algo assim próximo da realidade deles, né? Uma coisa que parece que está distante, que é só burocrática, né? Como é que é esse desafio? Tá? Como é que é trazer governança de forma sólida, objetiva, no dia a dia da gestão pública? O cidadão ele tem que ser bem recebido, né? O fundamental para o ser humano, eu tive 6 mandatos, é dar atenção para as pessoas. Como é que você vai dar atenção se você não fez uma boa base de treinamento na área da saúde? Vamos falar sobre a atividade de saúde, enfermagem, né? Como chegar as pessoas nos hospitais e não está tudo organizado, tudo pronto para receber alguém que teve um acidente ou alguém que chega com uma doença inesperada, como foi o Covid. Morreram muitas pessoas. Ali ficou claro a falta de governança. A região norte estava mais desorganizada que a região sul e sudeste, então morreram mais pessoas na região amazônica, porque não tinha uma estrutura de governança adequada. Não tinha oxigênio, né? Lá no Nordeste tinha um pouco mais que na região amazônica, que praticamente não tinha. Aí mostrou também a interdependência da China. Os americanos não estavam preparados, não tinha máscara, não tinha uma estrutura, então, adequada, porque faltou políticas preventivas. Como acontece uma enchente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não está prevenido, porque não tem planejamento, não tem avaliação de risco, não tem governança. Então, a governança é você trabalhar de forma antecipada e medir todos os possíveis riscos que possui. Então, eu criei uma rede de governança, que você nos ajuda lá, a Rede de Governança Brasil, onde nós temos 600 voluntários, você é um dos voluntários,
onde a gente procura orientar, fazer com prevenção a organização do município, do estado e do país. A governança é que vai dar essa possibilidade. Então, eu fui buscar as melhores práticas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Holanda, da Austrália. Fizemos um acordo de cooperação em Paris. Eu fui a Paris em 2013, assinei um acordo, pagamos 800 mil euros para pegar as melhores práticas e implantar no Tribunal de Constituição União. Então, desde lá, eu estou trabalhando com essa tese. E desde que eu assumi a presidência da Organização Latino-Americana e Caribe de todos os tribunais, eu comecei a fazer esse trabalho para implantar no país a governança. Foi um processo lento, está sendo lento. Em 2017, eu convenci o Michel Temer de fazer um decreto. O decreto está em vigor. Perfeito. Onde tem todas as regras de como implantar a governança. E aí fizemos um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, e esse ano deve ser aprovado já para a implantação da governança de forma definitiva. Tem um decreto, tem um projeto de lei. Aprovado esse projeto de lei, o Brasil passa a ter governança para poder disputar com competitividade, que é importante você competir com outras nações através da capacidade organizacional. Por exemplo, agora, está claro a questão do tarifaço, né? Os americanos estão fazendo uma autodefesa para não perder a sua hegemonia, já que são, e ainda são, com boa diferença ainda sobre a China, a maior potência do planeta. Então, eles querem equilibrar a competitividade. E eles têm capacidade, porque continuam sendo a maior potência econômica, e para ele não perder o espaço, porque os chineses se espalharam de forma geopolítica por todo o planeta. E aí tem que ter boa governança em todas as áreas, para não ser dependente da máscara, por exemplo, como ficamos dependentes do álcool em gel. Do gel, e todos aqueles procedimentos que são coisas simples, mas não está organizado. Então, um hospital em qualquer canto da nação tem que ter prevenção. Uma escola não pode estar dominada por alunos que pensam ideologicamente diferente do outro e não deixar o outro estudar. Isso nós não podemos permitir. Essa semana lá no Rio Grande do Sul aconteceu um fato de que os alunos do curso de medicina disseram que eram contra o agro. Contra o agro, que é a base principal do Brasil, e ele vai ser veterinário, como é que vai ser contra o agro? Complexo, realmente muito complexo. Então são coisas como essa, são absurdos como esse. Para não dizer burro, né, ministro? Desculpa o termo. Como é que pode isso acontecer? Então, a governança é para tentar aperfeiçoar a administração, buscar eficiência, eficácia, senão você não vai entregar resultados, se não tiver boa governança. Isso acontece no município, no estado, na União. Porque as pessoas vão investir aonde, Léo? Vão investir onde que tem confiança. Claro. Se não tem governança, não passa confiança. Se não tem confiança, não tem investimento. E se não tem investimento, eu vou para outro município ou vou para outro país. É o que acontece com o Brasil. Alguns estão descontentes com o país, vão para outros, levam as suas riquezas, levam a sua cultura, levam seu capital intelectual. Então, é isso que acontece. Quando não tem uma boa governança no país, você não tem capacidade de dizer, olha, eu estou bem, eu estou aqui bem protegido, eu tenho liberdade, eu tenho capacidade de me expressar com liberdade. Então, tudo isso é uma soma de indicadores para tomada de decisão. E assim é uma licitação também. Sem dúvida. Eu vou fazer uma licitação. Eu tenho que verificar se a empresa tem capacidade de fazer ou não fazer aquela obra. Todos os dias eu enfrento isso lá no Tribunal de Contas, né? Tem empresas que começam a participar e depois não têm capacidade, tem que desistir. Então, no momento que ela começa sem capacidade e desiste, ela já perdeu a credibilidade. E o país perdeu, porque atrasou, perdeu dinheiro, a população sofre pela ausência da obra e por aí vai. Obras inacabadas. As pontes não estavam bem cuidadas do Brasil. Caiu uma ponte no Maranhão, né? Sim. Aliás, a origem do seu pai, né? Ou da sua mãe? Da minha mãe.
Da tua mãe, Maranhão. E aí isso acontece. Então, o cidadão vai passar numa ponte, está na dúvida se a ponte está bem ou não vai viajar, não acontece a viagem. O outro lado já não vai receber o preço do combustível, aliás, o gasto do combustível que ele ia comprar naquele posto. E aí a consequência na economia. Eu não viajo porque não tenho segurança. Eu não saio nas ruas porque eu não tenho segurança, que talvez seja o problema mais sério do Brasil hoje. A falta de segurança. Então, falta a governança da segurança. Falta a governança de compras, compra errado. Não tem um bom investimento, a empresa não está habilitada, porque não tem. Então, tudo afeta os negócios de um país, qualquer gesto que não seja de forma bem planejada, bem organizada. Por isso que eu falei a história do navio, é como fazer uma viagem, né? Você tem que preparar o navio, ou preparar o seu carro, ou o seu caminhão, ou o seu ônibus de forma adequada para transportar as pessoas e passar a segurança. E a segurança é no transporte, como também a segurança é na vida de cada brasileiro. E a gente consegue implantar essa governança aos poucos, ou a gente tem que pensar num choque? Como é que, dentro da sua visão, ministro, como é que a gente consegue enfatizar a urgência dessas mudanças que são estruturais de uma maneira que a gente consiga minimizar essa desordem econômica que o senhor está apontando aqui na sua fala? Tem que ser aos poucos, não é para ser feita num choque. O bom seria, eu acho que o choque acontece como aconteceu em Minas Gerais, né? Quando estourou as represas de Brumadinho, né? Morreram pessoas, mais de 200 pessoas, como aconteceu agora a enchente no Rio Grande do Sul. Ficou claro que não tinha defesa civil adequada lá. Aliás, quem socorreu os gaúchos, lá morreram próximo de 200 pessoas, foram os próprios voluntários, porque a defesa não estava organizada para fazer. Aliás, não tem uma estrutura definida nos municípios de defesa, conforme a disposição de voluntários. Para cuidar disso, a defesa é feita pelas Forças Armadas, né? É feita pelos bombeiros, é feita pela segurança militar. Então, é necessário ser dito de que o choque acontece quando vem um desastre. Mas se você não tem um Estado organizado, um município, uma união organizado, morrem as pessoas. O Japão é bem organizado nisso. Já que falamos no Japão, o Japão, você, se der lá um terremoto, é recomendável que tu fique dentro da casa. Porque a casa ela está preparada para enfrentar um terremoto. Eles têm estrutura, lá, vamos pegar esse copo aqui, uma estrutura, uma base muito forte de casas e de edifícios embaixo, que o prédio ele pode balançar para um lado e para o outro e não vai cair. Porque eles colocam na base flexibilidade, um tipo de suporte que dá condições, como fosse uma borracha de ir para um lado e outro e não cai. Então as casas são preparadas no Japão. Então eles são mais preventivos que nós. Então, em vez de você ir para a rua, você fica dentro e eu já tive lá. Uhum. E peguei um terremoto lá quase 6,8. Nossa. E eu fiquei dentro da casa, chacoalhava tudo, mas não caiu nada e sobrevivi. E então, o Japão é mais organizado, o México é mais organizado que a gente. Nós não estamos organizados para desastres. Então, a governança vai levando essa situação de que no choque tu pode verificar e morrer muitas pessoas, como morreram agora no Rio Grande do Sul, porque a Lagoa teve a região lá do Vale do Taquari, que fica entre Lajeado e Estrela, aquela região, uma região riquíssima de alemães e italianos, e subiu 29 metros lá, o rio Taquari. Ele vem da parte alta lá de Passo Fundo, lá da minha região, a região das Missões, e aí desce em direção ao rio Guaíba e passa pelo rio Taquari. E aí então vai toda aquela enxurrada. Teve deslizamento lá, teve municípios como Bento Gonçalves, Gramado, Caxias, com mais de
400, deslizamento. Vem a terra, vem tudo e leva tudo por diante com água e terra. Então, tu tem que fazer prevenção. O que fazer de prevenção? Governança. Fazer plantação de árvores para não deixar a terra na parte alta totalmente fora de uma proteção, porque a enxurrada leva tudo. Eu comecei já uma campanha, eu sou produtor rural, eu planto árvores para poder produzir água e governar a água. Com a árvore eu consigo segurar a água e consigo produzir a água. E com a água, com a plantio de árvores, eu sou produtor e planto soja, feijão, milho, mas eu estou preservando em algumas áreas com árvores para poder dar mais penetração no solo. Aí vai pelo lençol freático e não vai por cima e não leva a terra. Aí eu não perco os fertilizantes que estão na terra. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora foi o seguinte. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? O empobrecimento do solo ali grande. A enxurrada foi tão forte, né? E que levou água, levou o solo, levou tudo. Ou seja, municípios como Eldorado, Sul, Guaíba e tantos municípios, a água ficou 4, 5 metros. Então, não tinha estrutura nem nas estradas. A água veio por cima da estrada e levou algumas cidades. Porque não foi feita uma política de prevenção, de fazer barreiras através de plantação de árvores de forma organizada. Então, é necessário fazer políticas preventivas. E é nesse sentido que eu trabalho através da Rede de Governança Brasil. Nós temos lá comitê de ESG, de Environment, Social e a governança, a questão ambiental, social e governança. Recentemente eu formatei aí também uma governança sobre a questão climática, né? Eu não vou dizer que o clima seja decorrente somente do trabalho do ser humano, mas o ser humano pode fazer políticas preventivas para evitar que aconteçam esses desastres. Então, a governança de desastres é possível, e tu me perguntou nesse sentido, lá no Rio Grande do Sul, em qualquer parte, se houver uma consciência coletiva, uma cultura que a gente possa trabalhar em conjunto. Então, na minha propriedade, eu levei 300 agricultores para também plantarem árvores e fazer a governança da água e do solo. Os americanos fazem a governança do solo. Nós não trabalhamos. Eu fiz uma auditoria sobre governança do solo. Porque nós somos o país maior exportador hoje de alimentos do planeta, praticamente, superando os Estados Unidos muito a questão. Por isso que essa luta com os americanos é importante, decorrente de erros políticos nossos, por falta de um centro de governo, que eu considero muito importante o centro de governo. Você, para tomar uma atitude de desdolarizar outra nação, você tem que conversar com as lideranças locais, com o presidente da CNI, da CNA, com as confederações, com os representantes mais importantes. Olha, vamos montar uma estratégia de fazer um confronto. O que vai nos beneficiar isso? Porque nós somos vendedores de alimentos hoje, nós somos vendedores de alimentos. Então, nós temos que analisar através de um centro de governo, não tomar medidas precipitadas, porque isso acaba ocasionando um prejuízo em termos de perda de empregos, em perda de PIB, porque nós temos que vender para os Estados Unidos, nós temos que vender para a China, para a Índia, nós temos que vender para a Europa, nós temos que vender para todo mundo. Ou seja, Perfeito. Nós somos comerciantes. O Brasil hoje faz comércio na área de alimentos, de grãos, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Para isso tem que ter uma boa governança e o dirigente maior, ou do Estado, ou do município, isso também cabe para o município. Como é que eu vou fazer para atrair pessoas se eu não tenho uma boa governança de compras ou não tenho uma boa governança e prevenção na área da saúde ou da segurança? Segurança também é importante, que talvez seja o maior problema da nação hoje, mas o maior problema do país hoje se chama Previdência. A Previdência é o problema maior. Na tua disposição de perguntas aí. Vamos trazer um pouquinho para o assunto compras públicas, e eu entendo que o tema se complementa. A gente, quando mudou para 14133, né, saiu do 8666 para 14133, teve uma unificação grande de outras bases legais, de outras manifestações do próprio Tribunal de Contas, etc. E a gente acabou que criou uma lei mais robusta, né? A gente deixou de falar só daquele processo da seleção do fornecedor, né, de como escolher o fornecedor com direito da contratação, de fazer a contratação com a administração pública, e trouxe essa camada de planejamento que o senhor está deixando tão clara a importância que tem para a mesma lei, né? Trouxe princípios,
municípios, trouxe o assunto, trouxe a questão da governança, né? Transformou esse macro processo de compras públicas numa estrutura mais fácil de ser compreendida e enxergada. Isso, lógico, na minha opinião, porque você trouxe para o mesmo normativo do planejamento até a execução contratual. Eu vejo como um ganho enorme para o país essa transformação e essa evidência de que a gente tem, quando a gente fala de compra pública, que está preocupado tanto no planejamento quanto na entrega final. Não adianta só pensar em quem é o órgão, a empresa que vai contratar com a administração pública. Ela tem condição, a entrega dela é a que se espera, né? Como é que a gente faz essa correlação? Então, eu vejo como enorme ganho a 14133. Mas, como o senhor mesmo disse, é um processo, né? Não é de um minuto para o outro. O que o senhor vê que precisa evoluir ainda no que a gente tem de marco legal, né, para esse processo da compra pública ser ainda mais aderente aos conceitos que a gente está tratando aqui de governança, de planejamento e de efetividade para a população? Eu acho que a transparência, né? A transparência é um problema ainda que não está muito difundido para dar uma segurança na compra, né? A transparência. Nós criamos uma série de mecanismos, né, que melhorou muito, mas ainda tem necessidade de a gente melhorar a transparência, que é uma ferramenta importante. E fazer uma avaliação mais profunda também dos atores do processo. Com a transparência você consegue fazer essa avaliação. E termos, desse jeito, uma segurança maior no negócio. Fazer segurança. Eu acho que agora, com a inteligência artificial chegando, começa a ter uma transparência, porque a inteligência artificial dá uma capacidade de avaliar melhor, porque ela recolhe informações de todos os lados para poder passar e ter uma transparência maior. Lá no tribunal nós criamos, através de robôs, então vamos falar um pouco dessa inteligência artificial, para a gente fazer o acompanhamento das licitações. Nós temos um robô chamado Alice, que busca todas as informações para que a gente possa ter todos os elementos através do Tribunal de Contas, através dessa robotização, dessa inteligência artificial, a gente ter mais informações possíveis para ter uma maior transparência. Aí você que está no portal certamente vai saber que a gente também faz lá cruzamento de dados e a inteligência artificial pode fazer. Aí nós temos outro robô que se chama Mônica e também a Beatriz. Tudo nome de mulheres. Aqui eu estou com eu já ia comentar isso. Porque as mulheres têm a multicapacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. O homem já é mais restrito. São também, mais detalhistas também, né? E aí, então, nós colocamos muitos robôs trabalhando. Nós temos mais de 10 robôs trabalhando no Tribunal de Contas para fazer todo o acompanhamento. Também temos muitos robôs para fazer a avaliação da governança de pessoas, que é um dado muito importante. Quando você for fazer compras, tem que estar com as pessoas bem preparadas e que tenham capacidade de fazer políticas preventivas. E aí é importante os indicadores. Perfeito. Que é coletado pela Alice, é coletado pela Beatriz, é coletado pela Mônica, que faz o acompanhamento, o monitoramento. Mônica monitora, né? E Beatriz faz os cruzamentos, Alice cuida das licitações. Então nós somamos todos esses robôs e cada vez mais as empresas vão ter que estar preparadas para isso, para não serem surpreendidas, porque se as empresas não se preparam, elas cometem equívocos. Eu tenho processo lá que tem uma empresa que entra na licitação para ganhar a licitação, bota o preço lá embaixo e depois não tem condições de continuar, desiste.
Então, isso cria uma turbulência. Então, a capacidade organizacional das empresas é muito importante. Mas foi nas empresas que eu fui buscar a tese da governança corporativa e passar para o Estado, porque o Estado é o chamado jeitinho brasileiro. Aí nós temos que mudar a forma de governar também a nação. Eu quero aproveitar esse momento para as pessoas entenderem como é que funciona o Estado. O presidencialismo de coalizão, meu amigo, é interesse mais político partidário que interesse do Estado em entregar produto para a sociedade. Porque o que é o presidencialismo de coalizão? Olha, tal partido vai ficar com tal ministério. Aí não interessa muito o que vai ser feito pelo ministério, o partido se interessa muito mais de que ele está usando a estrutura do Estado para ele crescer como partido político. Mas tinha que ser o contrário, o interesse coletivo tem que estar acima de interesse. Por isso que a governança, a sociedade está no topo, a sociedade é o topo, a sociedade é o nosso chefe, a população é o nosso chefe. Perfeito. Do gestor. Então, fazer governança com presidencialismo de coalizão, não acho. Eu sou defensor do parlamentarismo, acho que nós temos que aprovar projeto de Estado. Eu vou entrar no outro detalhe importante para as pessoas entenderem. Projeto de Estado. Pode ser feito um projeto de governo. O projeto de governo é para 4 anos ou 8 anos. É passageiro, né? E com interesses específicos políticos, como o presidencialismo de coalizão. É um interesse específico de conseguir apoio, eu vou passar um ministério e aí ele vai fazer o que bem entende. E a sociedade não precisa saber se vai ter entrega de resultado. Mas eu que me interessa, eu que estou pagando imposto, eu que estou do outro lado lá, pessoas que estão me vendo, olha, o cidadão, o telespectador, você paga 150 dias de impostos por ano. Quem mantém a estrutura do Estado brasileiro é o cidadão. Então, a metade do ano, praticamente, ele paga para o governo. E o governo pega toda a estrutura do Estado e faz negócio político partidário sem levar em consideração o cidadão. E, de certa forma, quando a gente fez a mudança da Lei 14.133, que tem que ter governança de compras, é para colocar o interesse da sociedade e aquele dinheiro que sai do bolso de cada um ser respeitado. Perfeito. Então, dessa forma, nós trabalhamos para que a gente tenha as ferramentas da governança, transparência, integridade, ética, ter princípios que não afetem aquele que paga o imposto de forma negativa, afetem de forma positiva. E aí a gente pode construir uma capacidade de entrega de resultado melhor, porque você está pensando no coletivo, a sociedade está acima do interesse, tanto nas compras. Nós perdemos 3 bilhões o ano passado com compras de forma desorganizada, sem governança de compras por parte do Estado, 3 bilhões de reais. E assim a gente vai. Eu posso pegar o INSS, que é o exemplo mais recente, né? Uhum. Nós tivemos aí 7 bilhões de perdas, porque alguém fez uma governança autorizando a descontar do aposentado sem autorização do aposentado. Então, a governança administrativa cometeu equívocos ou fizeram de forma proposital. Está tendo uma CPI, Sim. o tal de Careca do INSS, ele que fazia essas negociações aparentemente, mas alguém autorizou, alguém que era presidente do INSS. Há poucos dias eu falei com um presidente do INSS, ministro Nardes, isso é muito pouco ainda, o que está aparecendo é muito maior o problema da Previdência. O problema da Previdência, isso afeta todos os brasileiros e afeta o crescimento do país. Só para as pessoas entenderem o que é a Previdência. A Previdência, hoje a realidade é que nós temos 58 milhões de brasileiros que pagam a Previdência e 34 milhões recebem. Então nós temos 1,7 pagando e praticamente no passado era 14 para 1. 14 contribuía e 1 recebia. Hoje está 1,7, ou seja, 58 milhões, 34 milhões recebem. E cada vez está diminuindo mais as pessoas que têm carteira assinada. E isso afeta a economia como um todo, porque se as pessoas estão menos participando da Previdência, consequência disso, menos consumo, menos
menos organização na estrutura do Estado, e a consequência é que não vai ter mais gente para pagar a Previdência futuramente, porque a maior parte das pessoas estão recebendo um tipo de auxílio. 94 milhões de brasileiros hoje recebem um auxílio. E Quase metade da população brasileira. Quase metade, 30% que estão pagando, porque a boa parte não quer trabalhar mais. E se não quer trabalhar, não assina a carteira, não tem como manter a Previdência. A pirâmide que tinha que ser assim vai ficar cada vez assim, vai ficar mais redonda no meio. E aí você que é mais jovem que eu, não sei se tu vai receber a tua Previdência, ou quem está me vendo aqui não vai ter Previdência. Então tem que partir para outra alternativa. A gente já vê isso nessa geração mais nova, eles realmente fugindo do emprego formal, né? Buscando alternativas. Aí eu vejo o empreendedorismo, eu fiz a Lei do Simples no Brasil, né? Eu fui articulador quando eu era deputado, fundei a Frente Parlamentar. Eu vejo as nações como o Japão, como Estados Unidos, a maior parte das nações que cresceram é porque tiveram empreendedorismo e investimento em capital para crescer individualmente como empresa e não ser dependente do Estado. Quem vai ficar dependente do Estado não vai ter condições futuramente de se aposentar, porque o Estado está indo para uma inviabilização econômica. 94 milhões só recebe um tipo de coisa, então o Estado não vai ter condições de investir. Você tem que investir por tua conta, pela tua capacidade. Aliás, o que dá mais dignidade para uma pessoa é o trabalho, né? Você se sente feliz trabalhando aí. Com certeza. E assim não consigo imaginar fazer outra coisa. Tem que trabalhar. E assim as pessoas não podem ser dependentes do Estado. Nós temos que mudar essa cultura. A cultura de que um país cresce dependendo da formação das pessoas. O Japão tem essa diferença. Os países que eu tive a oportunidade de conviver, todas as nações que formaram as pessoas e que deram estrutura intelectual, essas pessoas é que fazem uma diferença da nação. Quanto maior a educação, de forma mais estruturada, as pessoas mais preparadas, com mais capacidade de discernimento, ela busca o seu próprio caminho e não fica dependente do Estado. Porque o Estado o Estado vive de impostos, e para poder o Estado viver, tu tem que ter micro e pequenos empresários, ou médio, grandes empresários. Se tu não tem isso, você não tem impostos. Se não tem impostos, não mantém o Estado. Então, no momento que as pessoas ficam mais dependentes do Estado, elas se tornam mais preguiçosas e não querem assumir a responsabilidade de trabalhar. E se não vai trabalhar, não vai produzir para o país. Consequência, não vai ter uma aposentadoria futuramente. É complexo, realmente complexo. Ainda com alguns desafios relacionados também a essa questão não é o tema aqui, mas é um tema que me preocupa, porque a gente também visita o país todo e vê certas coisas, né? São os programas próprios de previdência social, né? Dos próprios municípios, que tem coisa que está até bem organizada e tem outras que não. E outras nem tanto. Desestruturados. Exato. O estado do Rio Grande do Sul, meu estado lá, a situação é dramática. Na parte da Previdência, o Rio Grande do Sul perdeu muita gente que migrou, né? Os gaúchos, agricultores, saíram de lá. 5 milhões de gaúchos. Então, construindo coisas fantásticas em outros estados. Em outros estados, levando o capital intelectual e o capital financeiro, porque vende lá e investe no... Esses dias eu estive no Piauí, recebi lá um título de cidadão. Eu levei 200 famílias há 30 anos atrás para lá. Plantavam lá 50 mil hectares, estão plantando 2 milhões de hectares de soja, feijão, milho, enfim. Se transformou num Eldorado. O Mato Piba, né, o Mato Grosso, o Tocantins, o Piauí, a Bahia, né, são pessoas que foram à busca dos seus sonhos, né? E se estruturaram e se transformaram. Eles tinham lá 5, 10, 15 hectares lá na região que eu levei eles, né? Juntamente com a cooperativa de Santa Rosa, se chama Nova Santa Rosa lá que está se criando. Eles plantavam 5, 10, 15 hectares, estão plantando 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 hectares. Então, se transformaram em empresários, né? E aí já vem depois a indústria, né? Produzem o milho e já fazem etanol do milho. E assim está acontecendo no Mato Grosso. É outro Brasil. Quem vai para o centro-oeste do Brasil é outro país. Como eu ajudei a construir isso, eu vejo essa questão fantástica. Eu sou apaixonado pelo Brasil,
apesar de todos os problemas. Por isso que eu escrevi no segundo livro da governança, A Esperança. Perfeito. Sem uma boa governança, a gente não cria esperança. A gente tem que criar esperança, porque a vida tem sentido quando tem esperança. Né? E muitas das ferramentas que a gente tem para trazer essa questão da transparência, ministro, tem a ver com tecnologia, né? E isso é uma coisa que eu noto que na lei a gente deu uma ênfase bem importante para a questão tecnológica do processo. E enquanto analista de sistemas administrador que sou, eu olho para isso com muita concordância com o caminho. Eu, por exemplo, na figura do Portal Nacional de Contratações Públicas, né, o PNCP, eu olho para aquilo e falo, finalmente a gente tem uma ferramenta técnica para facilitar a vida, inclusive das 3 meninas que o senhor citou anteriormente, né? A Alice, a Beatriz e a Mônica, porque a gente começa a padronizar a informação, né? A gente começa a ter o dado que vai ser tratado de forma mais granularizada, mais fácil de ser obtida de forma homogênea, para comparar duas coisas, a gente tem que ter um ponto comum nessa comparação, né? É muito difícil comparar coisas que não estão dentro do mesmo padrão. Tecnologia veio para mudar esse jogo dentro da lei. E eu vejo que ela pode colaborar também nessas camadas que o senhor está citando aqui nesse momento também, né? O peso verdade. Essa semana eu participei de um debate sobre inserir as pessoas na questão da digital, da tecnologia da informação, né? Eu diria da governança digital, né? Na tese da governança nós temos hoje, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Proteger os dados. Mas para as pessoas proteger os dados, tem que saber. No escândalo do INSS ficou claro que as pessoas não tinham nem condições de preencher. Nós que somos de uma idade acima dos 50, 60, 70, nós temos grande dificuldade. Meus filhos, que estão aí na faixa dos 17, 20 e poucos anos, eles são muito mais preparados que a gente. Então, eu fiz datilografia, você... Eu também. Eu também fiz datilografia. Eu também. Nós, há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, quando tínhamos nossos 20 anos, nós tínhamos que datilografar, né? Pois é. Hoje é digital. Agora nós fizemos um levantamento, e aí me deixa preocupado, mas alertei o governo. Saiu na manchete da... Manchete é um termo que as pessoas talvez não conheçam. Saiu na primeira página da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. 88% do Estado brasileiro não tem governança digital. É para concentrar na Casa Civil. O centro de governo não está funcionando adequadamente. Isso, denúncia do Estadão e da Folha de São Paulo. E nós constatamos isso, porque é nós que cuidamos disso, a governança digital. Então, nós estamos fazendo eventos para as pessoas que não têm acesso, pessoas de mais idade, ou pessoas que têm dificuldade na comunicação, ter noção disso, para poder não ficar marginalizado do processo. Tem pessoas que se marginalizam. Se você não fica se atualizando no celular, o próprio celular, a gente tem que estar se atualizando permanentemente. Eu me assessoro com a turma mais jovem do meu gabinete para mim poder acompanhar as evoluções, porque são permanentes, são semanais, são quinzenais. Você tem que estar permanentemente acompanhando. Então, esse detalhe é muito importante da parte da tecnologia. Quando eu voltei do Japão, lá em 83, e depois em 86 eu fui eleito deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, eu propus no Rio Grande do Sul que a gente criasse 3% do orçamento, isso lá em 83. Praticamente mais de 30 anos, 30 e poucos anos, um investimento de 3% do Estado, de tudo que a gente arrecada, só para investir na parte de tecnologia. O Estado, infelizmente, não fez. Aprovamos, mas nenhum governante colocou na prática. E por isso que nós perdemos terreno. O Estado do Rio Grande do Sul sempre é um Estado rico. Mas, no longo do tempo, perdeu população, o pessoal foi embora, os nossos governantes lá foram muito
atrasado nesse aspecto, isso lá nos anos 80, e não investiram, o Estado foi perdendo espaço na competição nacional, e perdendo população e perdendo espaço, porque não investiu em tecnologia. Aqueles que investiram, como o Japão fez, a Coreia e tantas outras nações, ganharam espaço. Então, eu vejo a questão da tecnologia da informação hoje fundamental. Governança de TI é muito importante. Então, nós temos esse trabalho priorizado no Tribunal de Contas da União e nós somos o tribunal mais avançado do planeta. Hoje nós temos chat TCU. O TCU tem um chat do próprio TCU. Os nossos auditores, ou seja, além de trabalharem com a Beatriz, com a Mônica, com a Alice e com outras robôs nossos, eles trabalham com a inteligência artificial através do chat TCU. Então, com a estrutura que nós montamos, aqueles processos que tinha 4, 5 anos de tempo, a gente está fazendo em 6 meses. Nós somos o tribunal mais avançado do Brasil hoje, o Tribunal de Contas da União. E foi em cima da tese da governança, da especialização, que surgiu a governança de compras, para nós transformar. E a prova disso é que agora nós temos 70 auditores trabalhando e fazendo auditoria, claro, com toda essa instrumentalização de robôs que possuímos nas Nações Unidas. Então, nós passamos outros tribunais, estamos hoje na Presidência Mundial do Controle. Eu vi que tinha uma janela para a gente presidir quando eu presidi os tribunais da América Latina. Aí começamos a articular isso lá em 2012, 2013. Há 2 anos atrás nós assumimos a Presidência Mundial do Controle. É da onde que saem as normas e padrões para auditoria para o mundo todo, até para investimento. Fantástico. Dos grandes bancos que buscam investimento. E o Brasil tem que equilibrar. Não podemos cometer erros políticos de querer brigar com A, B ou C, seja com a China, com os Estados Unidos. É um absurdo nós brigarmos. Nós temos que estar preparados, buscar tecnologia, o máximo de tecnologia possível com as nações e tentar melhorar a nossa capacidade de entrega, porque nós temos alimentos para entregar hoje. Eu vou te contar só, para quem não conhece o agro, eu sou conhecedor do agro, sou produtor. Lá, quando a gente fez a securitização, que é o alongamento da dívida para os agricultores, quando perde a safra, financia de novo para ele continuar produzindo, porque ele não tem emprego, ele depende totalmente da agricultura. A gente conseguiu... E é uma prática do mundo, né? É uma prática do mundo. Aí nós conseguimos o prazo lá. Eu fui autor do 4, 20, 40. 4 anos de carência, 20 anos de prazo e 40% de rebate. Quer pagar a conta, tem vergonha na cara, mas me dá condições de pagar. Mas ele gera emprego. Imagina... milhões de toneladas, éramos 70 milhões de toneladas lá em 2000 praticamente 2099, 2000, que eu era presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. 70 milhões, sabe? Quanto nós colhemos esse ano? 350 milhões de toneladas. Na mesma área? Aumentamos as áreas no Brasil todo. Eu estou falando do Brasil. Brasil, sim. Brasil. De 70 milhões para 350. E em 10 anos nós vamos estar em 450 milhões. Aí que entra a questão da governança, que é um tema que eu estou debatendo muito também, que nós temos que melhorar a governança da infraestrutura, a governança de ferrovias, de hidrovias, de rodovias, para poder transportar o nosso alimento. O agro cresceu tanto no Brasil que nós não temos estradas, nem ferrovias, nem hidrovias suficientes para colocar o nosso produto lá fora. Então nós não podemos brigar com ninguém, nós temos que produzir alimentos, nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no planeta. E o planeta continua crescendo. Quando eu fiz a primeira auditoria e fiz esse trabalho lá atrás, nós éramos 7 bilhões de habitantes, agora nós estamos com 8,3 bilhões, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas a mais. Então nós temos que nos organizar como nação para montar estratégia. A governança, além de ter a governança de compras, nós temos que ter uma governança de forma estratégica para o planeta. Por isso que eu propus uma auditoria mundial de clima, porque o clima é que nos dá condições de produzir mais ou menos. E estamos, nesse momento, fazendo uma auditoria mundial do clima com 141 países que estão participando dessa auditoria que o Brasil coordena em nível mundial. Foi um trabalho que eu pensei lá atrás. Em 2013 e 2014, eu fiz na região amazônica, nos 9 estados, para aproveitar a floresta amazônica, a bioeconomia que a região amazônica tem, não precisa desmatar, utilizar de forma inteligente o que nós temos de riqueza, como terras raras, nióbio. A nossa mineração é muito mal utilizada no Brasil.
Nós não temos uma boa agência nacional de mineração. Nós temos só 4 pessoas para fiscalizar toda a nossa riqueza. Sai muito ouro, diamante. 4 pessoas só. É uma vergonha. Eu reclamei para o chefe da casa. Não, eu vou fazer concurso. Sabe como é que é feito a retirada das riquezas do país? Por falta de governança? Quem declara são as empresas. Olha, retirei tanto. É Acredite em mim, né? Hã? E continua assim. Eu fui lá falar com o governo, porque a minha missão é não deixar o governo errar, não deixar o país quebrar. Perfeito. Eu sou independente de governo. Eu não fui eleito, eu não sou indicado por presidente da República, eu fui eleito pelo Congresso Nacional. Então, a minha missão é cuidar do povo e cuidar do dinheiro do povo que paga toda essa estrutura para nós. Mas como é que nós não usamos as nossas riquezas, que temos um potencial fantástico? Terras raras, ou seja, para fazer o celular tem que ter terras raras. Ferro. Esse dia eu fui fazer uma fiscalização lá na Vale, descobri que está saindo ouro através do ferro. É pouco. Mas se tem alguém que vai importar o nosso ouro e resolve importar o nosso ferro e separa o ouro, já fica milionário, trilhardário lá no exterior. E não tem uma fiscalização adequada. Então, eu chamei o presidente da Vale para me explicar, até hoje não apareceu. Eu acho que são questões como essas que a gente tem que ter a noção que se não tiver transparência, não tiver integridade, avaliação de risco, se não tiver uma governança, como todo o país não sabe para onde vai. E é um gigante essa nação, apesar de todos os desvios, fraude, corrupção, que só se combate com governança. Perfeito. Não tem uma forma de você fazer um trabalho para uma nação se você não tem regras de governança, se você não tem ferramentas de governança. Então, é necessário a gente conscientizar. Por isso que eu escrevi o segundo livro, Da Governança à Esperança. E o terceiro livro, Centro de Governo. Tem que ter um centro de governo que pense a nação. Não é só um presidente da República, alguém que promete as coisas ou engana a pessoa e depois ele faz conforme os seus interesses políticos e o interesse coletivo da nação. Mesmo que sejam 8 anos frente à história do país é pouco tempo, né? É verdade. Aí nós temos todos os problemas, que eu não vou entrar aqui, eu não vou entrar, nem me cabe entrar no aspecto político, mas eu sei os meandros da política, o que passa por trás e as negociações que são feitas, deixando o interesse coletivo e da sociedade acima do interesse individual, político, partidário. É muito grande. O país é gigantesco, rico. Nós não éramos para estar na posição que estamos dinheiro hoje. Dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Nós tínhamos que estar em terceiro, quarto lugar, o quinto lugar no máximo no mundo. Os Estados Unidos, que teve a mesma evolução, é a primeira potência do planeta. Claro que eles ganharam a guerra, eles têm todo o sistema financeiro na sua mão, por isso que não aceitaram a ideia da desdolarização. Como eu chegar para ti, olha, o teu dinheiro não vale mais, eu vou botar uma nova moeda. É claro que eles iam reagir. Então é necessário que a gente tem que pensar, se aproximar dos americanos, se aproximar dos chineses, se aproximar da China. A Índia é muito importante. A Índia está com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. A Indonésia vai passar de... logo, o Brasil, em termos de população, já está passando a Indonésia. E as nações que têm maior estrutura de população, nós temos que trabalhar com essas nações para vender os nossos produtos e transformar os nossos produtos em agroindústria, né? Onde que tem agricultura, incentivar para criar agroindústria e não exportar grãos, mas já exportar industrializados para viabilizar a nação. Fantástico, fantástico. Tudo isso passa por tecnologia, tudo isso passa por governança, né? É verdade. Eu concordo que o que pode fazer a diferença para o Brasil, e aí eu falo para o telespectador, é a consciência também da sociedade. Vou falar de um tema que eu considero muito importante agora, até para as próprias licitações, para toda a estrutura do portal. A sociedade tem que participar mais, a participação da cidadania, porque quem paga a conta é a cidadania. Mas nós não temos estrutura do Tribunal de Contas, nós temos 1.500 auditores, mas entre estados, município e União, nós temos próximo de 15 milhões de funcionários públicos. 15 milhões. Praticamente 5 vezes o tamanho do Uruguai, que nós temos que fiscalizar. Mas a sociedade tem que participar. Se a sociedade não participa, ela fica sem voz. Nós criamos, então, agora
através do presidente Vital, que tomou uma boa medida. Eu sempre aplaudo os meus colegas lá quando tomam uma boa medida. Ele está fazendo um trabalho agora de participação da cidadania. Perfeito. E fazer, através das nossas redes sociais, você pode fazer sugestões e estabelecer um contato permanente com o Tribunal de Contas da União, que é um órgão independente que trabalha para proteger a sociedade, não deixar o país quebrar. Essa participação do cidadão é muito importante. Então, eu quero aproveitar aqui o canal de vocês, do portal, para também comunicar e convidar as pessoas a participar desse processo com o Tribunal de Contas da União, porque aí a gente possa ter mais transparência e mais condições de mostrar para a sociedade o que está acontecendo. Essa comunicação é muito importante. Então, convido a todos para participar desse processo. E esse processo de digitalização, ministro, ele está trazendo pelo menos a gente enxerga dentro da estrutura do portal, uma característica que eu acho que é bem bacana que junta com isso aí. Trazer mais tecnologia para o tema compra pública num momento onde as pessoas têm uma percepção maior do que é a capacidade e o alcance da tecnologia nas comunicações, na interoperabilidade entre sistemas, no dia a dia das pessoas, a gente está vendo um aumento significativo no número dos partícipes dos processos licitatórios, né? A gente tem uma fatia da população cada vez maior, da população economicamente ativa e das empresas propriamente ditas, né, que essa fatia está aumentando no universo de compras públicas. A gente está vendo um crescimento bem expressivo disso, né? E lógico, não existe uma pessoa jurídica sem as pessoas físicas que as fazem acontecer, né? Estamos aqui falando do Tribunal de Contas, o senhor acabou de citar 1.500 auditores para 15 milhões de pessoas que trabalham no Estado brasileiro, de Estado, município e União, com os terceirizados. 12 milhões a estrutura formal, que são contratados, são concursados. E depois tem ainda os terceirizados. A camada de controle é até pequena para o pouca universo gente. Por isso nós controlado. temos que utilizar a inteligência artificial, os robôs, a Mônica, a Beatriz, a Alice e outros robôs. Nós temos mais de 10 robôs lá. Então, estou citando alguns para a gente poder captar tudo. Aí a questão da tecnologia da informação e a governança de compras é muito importante ser feita de forma que tenha dados e informações. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados fui eu que regulamentei também, como a Lei da Governança de Compras, essa que estamos falando, fui eu que regulamentei no Tribunal de Contas da União. Fantástico. E vai nessa linha, né? Se você começa a entender que você pode participar de alguma coisa, você começa a querer entender como é que essa coisa funciona mais de perto, né? E conhecimento e entendimento é o primeiro passo para participar, né? Então, é bacana que a gente vê que o ciclo fecha em várias camadas, né? O discurso ele é coeso em mais de uma dimensão aí também. Serve para o cidadão, serve também para a nossa iniciativa privada, serve para o governante, serve para o agente público, cabe em várias conjunto camadas. Da sociedade. Uhum. Sou otimista? Eu entendo que mas... por isso que eu escrevi o livro da Governança e Esperança. Eu vou encerrar até com essa pergunta tua, se eu sou otimista. Eu acho que a vida vale a pena ser vivida quando você tem fé. Você Amém. acredite. Se você não tem fé e você não acredita nas coisas, né? E você não tem capacidade de transmitir isso para as pessoas. Se você é uma pessoa pessimista e que, apesar de todos os problemas do país, muitas pessoas falam não ficar no Brasil, eu vou permanecer no Brasil. Sei que está difícil, eu quero mais liberdade, mais democracia. A expressão da liberdade é o que alimenta o ser humano. Quando você perde a liberdade e a expressão da liberdade, você pode perder a esperança. Não chegamos a esse ponto ainda, mas estamos nos aproximando disso. Por isso que a sociedade tem que reagir. A reação da sociedade é muito importante. A sociedade tem que participar. Por isso que eu fiz esse convite, e vou repetir novamente. Participe conosco, nos ajudem a aperfeiçoar o Brasil, melhorando a governança, criando uma cultura de governança. Se
não criarmos uma cultura de governança e a sociedade não interagir e não participar, aí a gente vai perder a esperança. Eu não perdi essa esperança, eu ainda acredito no povo brasileiro. Aliás, resta o povo, porque a situação está tão difícil que o povo tem que participar. Porque ele é que define os dirigentes da nação, é ele que define para onde vai uma nação, a população. Então, a minha esperança é a população. Enquanto tiver alguém vivo, nós estamos peleando. Tem uma frase lá no Rio Grande do Sul, que eu encerro com ela: não está morto quem peleia. Pelear, para quem não sabe, não está morto quem está brigando, quem está lutando pela sua nação. Eu estou lutando pelo Brasil. E certamente o portal está lutando para ter transparência, ter integridade, ter liberdade, ter avaliação de risco, ter ética, ter princípios que a nação... E para isso acontecer tem que ter governança. Fantástico. O senhor falou de 3 livros. A gente tem os livros aí para mostrar, pessoal? Que às vezes o nosso público não conhece. Esse livro aqui é da Governança Esperança, é da editora Fórum. O primeiro livro é O Desafio do Brasil, Governança, e o terceiro livro é Centro de Governo. Então são 3 livros. Eu vou deixar o meu Instagram também, Augusto Nardes. Quem quiser interagir comigo, me acompanhar, eu faço Produção, comentários. deixa registrado, por favor, aí no nosso comentário do... deixa no comentário e eu estou à disposição para interagir com vocês. Agradeço muito a entrevista e gostei muito da interação, porque aqui a gente conseguiu interligar o que acontece na vida com a licitação, com a governança e o que acontece com a sociedade, como acontece. Claro que nós não podemos revelar tudo, porque tem comprometimento de imagem que a gente tem que ter cuidado, mas eu procuro aí dar uma visão global do que acontece na nação brasileira. Então, eu sei que você até já falou que tinha encerrado, mas eu vou fazer mais uma perguntinha para fechar. A gente comentou em passando a RGB, Rede Governança Brasil, que eu tenho o prazer de ser colaborador da rede já tem 3 anos. Para as pessoas conhecerem, ministro, faça um convite também para as pessoas conhecerem a rede. Eu sei que o senhor é o nosso embaixador. Eu sou embaixador da Rede Governança Brasil, que é uma rede que a gente criou para chamar as pessoas interessadas em ajudar a nação. A gente tem próximo de 30 comitês lá. Nós temos comitê, por exemplo, de educação, de saúde, de segurança, comitê na área de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, ESG, Environment, Social and Governance, ou seja, ambiental, social. Temos ministros que participam lá. Agora o Wagner Rosário, que foi ministro do Controle Interno do Brasil, foi eleito agora conselheiro lá em São Paulo, é secretário lá em São Paulo. Nós temos o Taish, que foi ministro da Saúde do governo ainda, acho que Bolsonaro, ficou um período. É o nosso líder no Comitê da Saúde. Então, nós temos vários integrantes da rede de governança. A gente faz cursos. Nós temos um programa chamado Pronagov, que a gente faz curso com os municípios e interagimos muito com o portal para trabalharmos em conjunto, levarmos a tese da governança. Então, eu queria convidar os brasileiros. Eu gostaria que vocês colocassem lá depois a forma de contatar com a Rede de Governança Brasil. É a única rede no país que cuida da governança. Já implantamos na Argentina, estamos implantando em outras nações, a gente faz palestra para outros países. Eu percorro o mundo hoje levando a tese da governança. O Brasil, já visitei todos os estados 5, 6 vezes, levando a tese. Já implantamos em muitos estados, implantamos em muitos municípios. Então, a ideia da governança é uma ideia que veio para ficar. E esse ano deve ser aprovado o projeto de lei, e aí o país passa a ter governança em toda a nação. Então, esse é o nosso trabalho, deixar legado, porque a vida é passageira. Eu vou passar, todo mundo vai passar. Mas se a gente deixa um projeto, aquilo ali é legado. Deixa um projeto da governança. E esse é o meu compromisso, deixar um projeto da governança para a nação brasileira. Fantástico, ministro. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por essa verdadeira aula do que é a governança e do impacto dela no país. E as portas estão sempre abertas para levar
Essa e outras mensagens para o nosso público, para todos os usuários do portal. A gente aqui, em nome do Portal de Compras Públicas, em meu mesmo, que foi aqui uma honra e um prazer ter esse papo com o senhor, agradecemos aqui mais uma vez por essa manhã fantástica. Muito obrigado por ter separado esse tempo. Um grande abraço a todos. Sejam felizes e não percam a esperança. Vamos pelear, vamos brigar por esse Brasil. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.